Pessoal, vocês estão conseguindo ver minha tela, né? Apresentando? Sim. Pronto. Como a gente deu um tempinho, acho que vamos começar, né? Que já passou 10 minutos do nosso tempo, para não pegar muito nosso horário, ficar muito tarde. Se der algum problema no áudio, alguma coisa, vocês me avisam. Vocês podem me interromper a qualquer momento, certo? Só antes de começar, eu queria dar uns avisos aqui para vocês. Para quem não estava aqui no nosso primeiro encontro, a gente explicou como é que ia funcionar a dinâmica do nosso grupo agora no segundo semestre, né? Como eu falei com vocês. Nós somos um grupo, né, de comunicação e consumo, então a gente vai trazer autores e artigos que tragam essa junção, né, essa conversa entre a comunicação e o consumo. E nesse semestre a gente resolveu focar em falar sobre consumo simbólico. Então, tanto autores, né, livros, obras, quanto também alguns artigos para que a gente possa trazer algumas discussões. Até no encontro passado, a gente teve a apresentação do Bruno, que ele compartilhou um pouco do trabalho dele, e no nosso primeiro encontro, quem estava aqui no primeiro encontro, a gente discutiu um artigo que até deu várias discussões, né, em torno do assunto, né, do consumo simbólico e da forma como as pessoas escreveram o artigo. E nessa semana a gente vai falar de Bourdieu. E antes de começar, eu queria lembrar para vocês também, para quem não estava no primeiro encontro, que além desse foco, né, no consumo simbólico, a gente teve outras propostas diferentes também para esse segundo semestre. A primeira proposta é que a partir de agora o nosso grupo vai ter certificação. Então, ao final, né, dos nossos encontros, vão ter os certificados para quem participar, pelo menos 75%, né, de presença. Então, no final de cada encontro, é porque no encontro passado deu um problema, mas no final do encontro de hoje, eu vou enviar aqui pelo chat o formulário de presença, para vocês colocarem o nome completo e o e-mail, para a gente registrar e ir registrando a presença, para no final a gente poder fazer os certificados. E além disso, outra coisa também que a gente falou foi que nesse semestre a gente está trazendo esses artigos também, porque como nós somos um grupo de pesquisa, né, a gente quer incentivar quem está participando aqui do grupo da gente produzir artigos, seja artigos para periódicos, artigos para eventos. Então a gente deixou aqui em aberto para quem quisesse, ao final, apresentar ou um artigo ou um projeto de pesquisa para que a gente pudesse fazer esses artigos, né? Então, vocês podem fazer tanto individualmente ou pode se juntar com alguém que pesquisa alguma coisa parecida com você e ao longo das nossas conversas também a gente ir falando isso e também sempre estar aqui, aproveitar o nosso grupo para poder tirar essas dúvidas e a gente trocar essas orientações e conseguir publicar também artigos, certo? Se ficou alguma dúvida, vocês podem a qualquer momento também ou mandar mensagem no WhatsApp ou mandar mensagem por aqui também e interrompendo também aqui. E antes de ir para a apresentação em si, só lembrando, quando eu for aqui para a apresentação, eu não consigo ter acesso ao chat. Então, vocês podem, apesar de eu estar aqui apresentando para vocês podem, vocês devem, por favor, porque esse daqui não vai ser só eu apresentando, o intuito do nosso grupo é ter essa conversa, né, todo mundo trocando e partilhando, então, a qualquer momento vocês podem interromper, porque o objetivo é gerar mesmo essa conversa. Ainda mais hoje, né, que é com Bourdieu, que eu confesso que, né, quem já leu alguma coisa de Bourdieu sabe que ele é um autor complexo e difícil de se explicar e de falar sobre ele, então eu peço a contribuição de vocês também. Eu não lembro se foi a Jordana que gravou a aula passada. Foi você, Jordana? Se você quiser, pode gravar também. Ah, já está gravando? É que eu ia te perguntar isso. Então, por favor, tá, gente? Aí pode me interromper a qualquer momento. E eu vou começar aqui e eu não vou ter mais acesso ao chat. Vocês podem levantar a mão ou abrir o áudio, certo? A qualquer momento. Que a partir de agora eu não consigo ver mais. E se travar alguma coisa, vocês me avisam também. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Em modo maior? Sim? Sim. Pronto. Então, vamos começar.
Então, como eu falei com vocês, né, hoje a gente vai discutir sobre Bourdieu, que é um sociólogo francês. Ele também é antropólogo, mas ele é muito conhecido como sociólogo também por conta da contribuição dele nessa área. E, como eu disse, né, ele é um autor que ele tem muito a contribuir com a gente, principalmente quando a gente vai falar, né, sobre consumo e esse poder simbólico, que é o que ele fala bastante, mas ele é um autor bem complexo, né, então é um autor que a gente tem que ler muitas, muitas vezes para poder compreender. Então foi por isso que, ao invés de colocar o livro todo para a gente discutir, a gente resolveu colocar o primeiro capítulo, que ele fala sobre esse poder simbólico. E apesar desse capítulo ali, se vocês leram o capítulo, eu acho que vocês perceberam que o capítulo é pequeno, não é um capítulo com muitas páginas. Mas a gente deixou só esse justamente porque são muitas informações para serem absorvidas e que a gente pode discutir só desse primeiro capítulo deles. E uma das coisas que o Bourdieu fala e que eu vou começar apresentando aqui para vocês e que eu vou trazer essa discussão, que ele vai discutindo, né, ao longo do capítulo da obra dele, é algo que ele acredita que ele fala que é o estruturalismo construtivista. O Bourdieu, ele fala muito que ele acredita que a sociedade, por si só, ela não se organiza sozinha e que os indivíduos, eles não conseguem sozinhos transformar a sociedade. À primeira vista, quando a gente vê isso, causa talvez, né, um pouco de estranhamento, ou então o porquê disso. As primeiras vezes que eu vi isso, li isso, aí eu fiquei pensando por quê, mas conforme ele vai escrevendo, ele vai falando, a gente consegue entender esse pensamento que ele traz e que ele explica o porquê dessa afirmação dele. Antes de entrar no primeiro capítulo, eu acho que é importante a gente trazer alguns conceitos que são bem conhecidos do Bourdieu e que ajudam a explicar toda essa questão desse poder simbólico. Primeiramente, o poder simbólico, o Bourdieu ele vai falar que esse simbólico é justamente aquilo que é invisível. Então, é aquilo que está nas entrelinhas da sociedade. Então, não necessariamente vai ser aquilo que vai ser dito, que vai ser verbalizado, mas que ele vai estar presente tanto na cultura, quanto nas artes, quanto na mídia. Então, vai ser essa discussão que o Bourdieu vai trazer ao longo da sua obra. E eu vou estar sempre repetindo isso, porque é algo que ele vai estar sempre falando. Além disso, uma coisa que vai estar muito presente durante as explicações do Bourdieu é essa naturalização que auxilia nessa manutenção das desigualdades. Então, Bourdieu ele vai estar sempre trazendo essa discussão dos dominantes com os dominados, essas relações de dominação. Então, isso vai estar muito presente. Então, ele vai explicar esse poder simbólico e, ao mesmo tempo, ele vai explicar como isso faz com que existam essas desigualdades e essas relações de dominação. Outra coisa que o Bourdieu vai falar também, antes de entrar aqui no hábitos, né, e que se relaciona com isso, a explicação de hábitos, é que esse poder simbólico explica como a gente consegue se adequar à nossa maneira de agir, de se vestir, de falar e dentro daquele ambiente. Ou seja, esse poder simbólico e até mesmo o que, com essa naturalização que ele fala, né, dessas desigualdades, o como isso também causa o que ele vai falar e vai chamar de violência simbólica. Então, só estou dando um resumo do que a gente vai discutir e vou começar a elencar essas partes aqui para vocês, mas basicamente a gente vai discutir um pouco sobre isso. O Bourdieu, ele tem um conceito importante, que é esse primeiro conceito, que é o conceito de hábitos. Hábitos é diferente, né, de hábito, que hábito é aquela coisa que a gente faz todo dia, e hábitos é uma coisa um pouco mais aprofundada desse conceito, né. Então não significa a mesma coisa. Hábito e hábitos não significam a mesma coisa. O Bourdieu fala que hábitos é a relação com o processo de socialização. Ou seja, o que é esse hábitos? Esse hábitos é o que traz a conexão com a nossa forma de agir, de pensar, de sentir e como isso é colocado na estrutura social. Ou seja, o Bourdieu, ele fala que o hábitos, ele molda a sociedade e o comportamento dos indivíduos. Mas por que ele fala daquele estruturalismo construtivista? Ele fala
que justamente por isso não é a sociedade, ele acredita que não é a sociedade pura e simples e o indivíduo puro e simples que faz essas alterações, mas justamente o espaço social por trás da sociedade dos indivíduos. Então, é o local ali que o indivíduo ocupa na sociedade que faz com que ele tem essa conexão com a forma de agir, de pensar, de sentir. Então, por isso que não é o indivíduo por si só, e por isso que ele fala que não é o indivíduo por si só capaz de mudar essa realidade. E, ainda trazendo uma explicação sobre o hábitos, o Bourdieu, ele vai falar que o hábitos tem essa capacidade de absorver essa estrutura e como os indivíduos eles vão incorporar tudo isso. Ou seja, né, a depender de quais experiências que a gente tem, da nossa educação, da nossa socialização, da nossa forma de moldar pensamentos, sentimentos e ações na sociedade. Então, que esse lugar como repetindo aqui, né, esse lugar que o indivíduo ocupa na sociedade vai ser determinado por esse hábitos. E é através desse hábitos que a gente aprende a forma como a gente se comporta em determinados locais. Por exemplo, hoje, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, né? Por exemplo, quando a gente vai na escola. A gente sabe que existe uma forma de que a gente age quando a gente está na escola, quando a gente está na faculdade, em alguma reunião, em alguns locais específicos que às vezes a gente precisa se portar de uma maneira diferente. Então é isso que o Bourdieu ele traz essa explicação em relação aos hábitos, né? E em relação a essa estrutura social e como sempre, quando ele dá uma explicação, ele vai falar que é a partir disso que também é explicado essas desigualdades e essas diferenças nas estruturas sociais, ou seja, nessas hierarquias que existem na sociedade. E uma coisa que eu vou repetir um pouco mais para frente, conversando aqui com vocês, mas que o Bourdieu fala bastante, é sobre o conceito de estruturas estruturantes. Por que eu trouxe isso no Hábitos? Porque é quando ele fala sobre isso. Essas estruturas estruturantes é o que faz, por isso que existe essa estrutura, né, que as pessoas ocupam esse local, essa forma de agir, de pensar, de sentir, e como essa estrutura se retroalimenta, e é muito difícil de se romper. Então, por isso esse estruturalismo construtivista que ele fala, porque isso está sempre sendo retroalimentado. Então, os gostos, eles não são vistos, segundo Bourdieu, eles não são vistos de uma forma subjetiva. Por exemplo, eu gosto de um estilo musical simplesmente porque eu gosto desse estilo. Ele não acredita muito nessas escolhas subjetivas, mas ele acredita no que ele chama de uma objetividade interiorizada, ou seja, a relação com aquilo que a gente está inserido. Por exemplo, eu provavelmente gosto desse estilo musical, porque eu estou inserido numa casa onde provavelmente, talvez meus pais gostem daquilo, ou o ambiente que eu fui criada também tem alguma relação com aquele estilo musical. Então, ele fala que isso faz mais sentido do que você explicar as coisas dessa forma mais subjetiva. Gente, eu sei que é muita informação. Se estiver ficando confuso, ou estiver falando rápido, vocês podem me interromper e pode falar também, tá? Porque eu sei que é Tá muita ótimo, coisa para Marina. assimilar, porque ele fala Tá ótimo. muitas coisas, né. Mas pode me interromper, se vocês quiserem trazer outros exemplos também, tá, por favor, não me deixem falando sozinha sobre Bourdieu. Eu vou continuar aqui. Pode interromper, tá. Um segundo conceito importante, que o Bourdieu também ele vai discutir, é sobre o conceito de campo. O campo, Bourdieu explica que é o lugar onde se expressa e onde se reproduz esse hábitos. Ou seja, o Bourdieu vai falar que cada campo tem um conjunto de regras que são estabelecidas e que faz parecer que esse hábitos é um senso comum. Trazendo para uma linguagem mais de hoje, talvez a gente pudesse falar que o campo pode ser considerado uma bolha, não sei. Talvez quando a gente fala muito sobre isso hoje, né, de estar inserido numa bolha, isso talvez pudesse se traduzir no que ele quer dizer quando ele explica sobre o campus, né. Então isso faz, essa bolha que a gente está, faz com que esse conjunto de regras desse local que a gente está ali, faz com que esse hábito seja um senso comum.
Mas mesmo dentro, né, desse campus que ele fala, existe esse espaço de atuação do indivíduo na sociedade, que pode ter tanto questões em comuns, como também pode ter disputas. Então, não necessariamente todo mundo vai estar concordando com tudo, pode ter disputas dentro desse campo, né, das pessoas que estão ali, nesse hábitos que parece que é um senso comum. Então, ele fala um pouco sobre isso também, quando ele dá essa definição sobre o que é o campo. E o terceiro conceito que Bourdieu ele fala é sobre o capital. Esse conceito é importante, é um dos conceitos que a gente vai adentrar mais quando a gente vai falar sobre essa questão do simbólico. O Bourdieu ele fala que o capital são os elementos que a gente acumula ao longo da vida. E o Bourdieu fala que existem 4 capitais, que é o capital econômico, o capital social, o capital cultural e o capital simbólico. Então, alguém falou alguma coisa? Levantou a mão? Eu não consigo ver. Ah, foi a Célia que falou, né? Deixa eu ver aqui, peraí. É ótimo. Eu vou pesquisar por esse livro. Eu nunca li esse livro, não, Célia. Vou voltar aqui. Então, voltando aqui. O Bourdieu, ele fala que existem esses 4 capitais, que é o econômico, o social, o cultural e o simbólico. E ele vai explicar, né? Eu vou resumidamente, né, explicar para vocês cada um desses capitais. O primeiro capital que o Bourdieu fala é o capital econômico, e esse capital econômico é justamente o dinheiro, as posses, as propriedades. Então, tudo isso que envolve esse econômico, né, o dinheiro, as posses, está dentro do capital econômico. Já o capital social é as nossas, que ele chama nossas redes de influência, que talvez hoje a gente chame um pouco isso de network, né? Uma palavra que a gente usa bastante hoje em dia, né? Network. Então, isso pode ser considerado o capital social. Então, a rede de influência, as pessoas que a gente conhece, as pessoas que podem nos ajudar ali, por exemplo, profissionalmente ou em outras áreas da nossa vida, ou seja, toda a nossa rede de influência. Já o capital cultural é aquele capital que se relaciona a tudo que está dentro ali dessa relação com a cultura, ou seja, a educação, o acesso, a nossa bagagem cultural. Então, tudo isso está dentro desse capital. E por último, é o capital simbólico, que o Bourdieu vai falar que é essa posição social que alguém ocupa, que eu vou explicar um pouco mais daqui a pouco para vocês. Mas esse é o capital simbólico, que está ali dentro dessa estrutura social, de toda essa explicação que ele dá sobre esse poder simbólico. Dando mais um exemplo aqui para vocês sobre essa questão do capital, o Bourdieu ele fala sobre como mesmo ele dando essas 3 definições, né, do hábitos, do campo, do capital, e dentro do capital ter esses 4 capitais diferentes, o quanto não dá para a gente generalizar. Ele fala muito sobre esse estudo com grupos, né, justamente porque mesmo as pessoas existindo essa hierarquia, as pessoas elas podem andar entre uma posição e outra, e mesmo assim não pertencer àquele mesmo ciclo. Outro exemplo, né, que pode ser dado aqui quando a gente pensa numa escola particular, que existe, por exemplo, uma pessoa que estuda numa escola particular e ela tem uma condição financeira maior, ela paga, os pais dela pagam essa escola, já de uma pessoa que estuda numa escola particular, por exemplo, mas ela é bolsista naquela escola. Então, pode ser que o capital econômico dela seja menor, um exemplo. Então ele traz essa discussão disso, que eles têm, nesse caso, o capital econômico diferente e pode ser que tenha outros capitais diferentes também, porque, dando um exemplo, né, do capital cultural, pode ser que essa pessoa que tem um maior capital econômico possa ter uma oportunidade de fazer viagens internacionais, frequentar museus ou outros locais que vão dar um tipo de visão para essa pessoa. Já essa outra pessoa que não tem tantas condições, não que não necessariamente ela precise frequentar esses locais, mas que o campo ali, o hábitos dela vai ser diferente justamente porque o capital cultural dela possa ser que seja diferente, ela frequente outros lugares, a arte que ela absorva seja uma arte diferente, o acesso, o que ela tem ali na casa dela. Então, ele fala sobre essa complexidade também e de como as pessoas caminham por diferentes hierarquias, mas não necessariamente estão ali compartilhando do mesmo hábitos, campo, capital. Então, é algo um pouco complexo de entender, mas que ele vai explicando e trazendo. Eu tentei trazer alguns exemplos aqui
para que a gente possa compreender um pouco melhor, já que é um pouco complexo quando a gente está lendo, né, um pouco profundo. Então, o Bourdieu, ele fala, né, quando ele está falando sobre capital, que as sociedades, elas são formadas por vários capitais e que isso também contribui com essas diferenças e desigualdades, com essas relações de dominação, de dominado, e também com essas diferenças que eu acabei de falar com vocês, que mesmo estando inserido no mesmo local, igual eu dei o exemplo da escola particular, não necessariamente eles têm outras características em comum, outros hábitos, campos, né, justamente por conta dessa diferença que existe. Alguma dúvida pode falar, tá, gente? Pode interromper. Agora, entrando um pouco no capítulo 1, depois dessa explicação, o Bourdieu, ele vai falar sobre o poder simbólico, né, sobre essas, ele vai introduzir explicando como o poder simbólico, né, como essas relações de dominação, elas são percebidas como legítimas e como elas são historicamente reproduzidas. O Bourdieu, ele cita durante a obra dele muitos sociólogos que também foram famosos na época dele, que vieram antes dele também. Ele cita alguns deles, e em alguns casos ele concorda, e em outros ele traz algumas críticas, né, que eu acho que quem teve a oportunidade de ler viu, que ele também traz algumas críticas. Por exemplo, né, existem alguns sociólogos que eles acreditavam que o poder econômico era o que fazia prioritariamente, talvez, essa relação de dominantes com dominados. Isso ele fala que faz sentido em partes, né, porque existe, né, essa questão do poder econômico faz essa diferenciação. Outros sociólogos também acreditavam nesse poder da força física, né, que a força física fazia essa diferenciação de dominantes para dominados, o que também faz sentido, mas o que o Bourdieu propõe é justamente também mostrar o poder simbólico. Então, que esse poder simbólico ele também ajuda, né, contribui para trazer essa diferenciação, essa desigualdade. E esse poder simbólico é justamente essas características e essas construções simbólicas. Então, o Bourdieu ele vai falar que essas construções simbólicas são justamente a gente aprender a pensar o que significa alguma coisa. Então, o que que foi ensinado ou aprendido por alguém e você passa a usar essas definições para explicar o mundo. Dá um exemplo assim rápido aqui que eu pensei agora, por exemplo, se eu pedir para você pensar numa mulher e descrever uma mulher, talvez a mulher que eu pense seja diferente da mulher que vocês pensem, cada um talvez possa ser que pense num tipo, vamos dizer assim, de mulher, e outros já pensem diferente. Então ele fala, esse exemplo rápido aqui, né, poderia ser aplicado para várias outras coisas, mas ele discute justamente como, quando a gente é perguntado, questionado de algo, a gente pensa sobre isso, que a gente pensa de acordo com aquilo que foi ensinado. Alguém ensinou para a gente, ou fez com que a gente aprendesse o que significa, por exemplo, quando eu penso numa mulher, e isso a gente que é o que a gente vai passar para frente. Então a gente recebe essa mensagem e reproduz com base nas expectativas sociais, talvez, do que aquela palavra signifique. Então isso que ele vai estar discutindo, né, de como isso contribui para essas relações de dominação, esses discursos de dominação, e como isso é reproduzido e está muitas vezes, como eu falei no começo, entre as entrelinhas, né. É imposto, não pode ser que muitas vezes não seja imposto diretamente de uma forma que a gente perceba, mas que a gente está reproduzindo ali sem perceber, mas que existe, está ali incluso na sociedade. Então é isso que ele vai estar sempre trazendo essas discussões e o porquê e exemplificando. Então, o Bourdieu, eu destaquei algumas coisas aqui, do livro, para a gente discutir e que ele fala sobre isso. Eu já até falei com vocês, eu vou passar aqui rapidamente, né, que eu já até falei com vocês, mas o Bourdieu ele fala sobre essa questão dos sistemas simbólicos, que ele fala que são a arte, a religião e a língua, nesse caso, como estruturas estruturantes, e os sistemas simbólicos arte, religião e língua como estruturas estruturadas, que foi o que eu citei para vocês, né, que a gente discutiu anteriormente, quando a gente estava falando sobre hábitos. Então ele fala assim, que os sistemas simbólicos, como instrumentos de conhecimento e de comunicação, só podem exercer um poder estruturante porque são estruturados. O poder simbólico é um poder de construção da realidade que tende a estabelecer uma ordem gnoseológica, o sentido imediato do mundo e, em particular, do mundo social.
supõe aquilo que Durkheim chama o conformismo lógico, quer dizer, uma concepção homogênea do tempo, do espaço, do número, da causa, que torna possível a concordância entre as inteligências. Então, nesse trecho aqui destacado, ele vai estar falando um pouco do que a gente discutiu anteriormente, né, quando eu falei sobre hábitos, e essa questão do que significa, né, estruturas estruturantes, estruturas estruturadas, e como elas estão sempre se retroalimentando, e como é difícil romper, e como contribui com essas relações de dominação. Além disso, o Bourdieu ele vai falar sobre as produções simbólicas como instrumentos de dominação em dois trechos que eu destaquei aqui para a gente conversar, em que ele fala assim que a cultura dominante contribui para a integração real da classe dominante, assegurando uma comunicação imediata entre todos os seus membros e distinguindo-os das outras classes, para a integração fictícia da sociedade no seu conjunto. Portanto, a desmobilização, ou seja, a falsa consciência das classes dominadas, para a legitimação da ordem estabelecida por meio do estabelecimento dessas distinções, né, dessas hierarquias, e para a legitimação dessas distinções. Então, esse trecho aqui ele fala um pouco, né, do que a gente discutiu, falando sobre essa relação da cultura dominante com as classes dominadas. Além disso, uma coisa interessante que ele fala também, e que eu destaquei aqui para a gente conversar, foi justamente sobre a função da comunicação. Então, Bourdieu ele vai falar como a comunicação tem essa, vamos dizer assim, essa dualidade, né? E ele cita aqui que a comunicação ela pode tanto unir, que é o que ele fala aqui, a função de comunicação, a cultura que une, ou seja, o intermediário de comunicação, porque a comunicação ajuda nessa nossa união, porque a gente, através da comunicação, a gente consegue se expressar, consegue conversar, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo a cultura também, a comunicação também é usada como uma cultura que separa, ou seja, um instrumento de distinção, e que ela legitima as distinções, compelindo todas as culturas, designadas como subculturas, a definir-se pela sua distância em relação à cultura dominante. Então, hoje a gente pode ver isso, né? Não hoje, isso não é tão recente, mas isso pode ser um exemplo de que porque ainda existem, né? Por conta dessas relações de dominação, dessas classes dominantes, porque ainda existem, né, muitos conceitos e muitas discussões que são preconceituosas em vários âmbitos, justamente porque é isso um pouco que ele fala, né, dessa cultura que une e ao mesmo tempo que separa. E o quanto a gente precisa, ele fala desse poder, quando a gente estudar, entender esse poder simbólico, justamente nos ajuda a ver o mundo, enxergar e como a gente pode se enxergar nesse mundo, né? Justamente por conta de toda essa estrutura e sistemas e o que está nas entrelinhas, que é esse poder simbólico. Além disso, o Bourdieu, ele vai falar sobre, continuando falando sobre as classes dominantes, eu destaquei aqui outro parágrafo também, que ele vai falar assim: que a classe dominante é o lugar de uma luta pela hierarquia dos princípios de hierarquização, ou seja, as frações dominantes, cujo poder assenta no capital econômico, têm em vista impor a legitimidade de sua dominação, quer por meio da própria produção simbólica, quer por intermédio dos ideólogos conservadores, os quais só verdadeiramente servem os interesses dos dominantes, por acréscimo, ameaçando sempre desviar em seu proveito o poder de definição do mundo social que detém por delegação. A fração dominada, letrados, intelectuais, artistas, segundo a época, tende sempre a colocar o capital específico a que ela deve a sua posição no topo da hierarquia dos princípios de hierarquização. Então, esse parágrafo aqui que eu trouxe para vocês, para a gente conversar, foi justamente aquilo que a gente falou, né? Dessas diferenças na hierarquia ali dentro dessa estrutura social e como existe essa diferença entre as classes dominantes, as classes dominadas e o que elas levam em consideração. Por isso que eu falei no começo, né, que o Bourdieu ele fala sobre, ele concorda com o que alguns sociólogos falam que o poder econômico tem essa, entre aspas, essa vantagem de questão de dominantes e dominados, mas que não é só isso. Então, aqui ele fala, traz um pouco sobre isso nesse parágrafo. Além disso,
continuando aqui, né, porque ele vai estar sempre falando de classe dominante e classe dominada, ele vai falar que isso significa que o poder simbólico ele não reside nos sistemas simbólicos, em forma de uma que ele chama de illusionary force, mas que se define numa relação determinada e por meio dessa entre os que exercem o poder e os que são sujeitos. Quer dizer, é, ele vai falar que na própria estrutura do campo em que se reproduz essa crença. O Bourdieu, ele fala que o que faz o poder das palavras e das palavras de ordem, poder de manter a ordem ou de subverter, é essa crença na legitimidade das palavras e daqueles que a pronunciam, ou seja, dominantes, dominados. Vou estar sempre repetindo isso porque é algo que ele vai estar sempre falando. Crença cuja produção não é de competência das palavras. Então, que o poder simbólico, poder subordinado, é uma forma transformada, quer dizer, irreconhecível, transfigurada e legitimada das outras formas de poder. Só se pode passar para além das alternativas dos modelos energéticos que descrevem as relações sociais como relações de forças e dos modelos cibernéticos que fazem delas relações de comunicação, na condição de se descreverem as leis de transformação que regem a transmutação das diferentes espécies de capital em capital simbólico, ou seja, muitas informações em um só parágrafo, mas que isso que ele fala é justamente trazendo essa explicação sobre o poder simbólico, sobre essas relações e sobre como isso se relaciona, mesmo ele não citando, né, aqueles conceitos dele, né, de hábitos, campo e capital, então ele vai estar sempre falando sobre isso aqui, durante as obras dele, né? E aqui terminando, né? E em especial o trabalho de dissimulação e de transfiguração numa palavra, né? Que ele fala que é a eufemização, que garante uma verdadeira transubstanciação das relações de força, fazendo ignorar, reconhecer a violência que elas encerram objetivamente e transformando-as, assim, em poder simbólico, capaz de produzir efeitos reais sem dispêndio aparente de energia. Então, aqui ele vai falar justamente também desse conceito de violência simbólica, que é utilizar, né, esse poder simbólico, foi isso que eu citei para vocês, né? Por que que existem muitas reproduções de discursos preconceituosos, por exemplo, e outros discursos que são muitas vezes utilizados como pelas classes dominantes para com as classes dominadas. Então, isso é um tipo, ele fala que isso é uma violência simbólica, né? Utilizar esse tipo de discurso, por exemplo, e como isso afeta também essas relações e como isso naturaliza essas desigualdades. O Bourdieu, voltando a falar sobre o hábitos, né? Ele vai estar sempre mostrando e trazendo essas interseções, né, entre a cultura e o poder. E ele vai falar, por exemplo, quando a gente fala de hábitos, citando isso aqui da violência simbólica, que o hábitos são essas formas simbólicas como estruturas estruturadas e estruturantes, que é o que a gente falou antes. Ele fala sobre a relação, vamos dizer assim, de uma tríplice do poder simbólico, não necessariamente com essas palavras, mas trazendo esses três conceitos aqui para demonstrar como isso acontece e como isso é reproduzido. Então, ele fala que do conhecimento, da comunicação e da dominação. Então, ele fala que essas relações de dominação, elas são percebidas e são vivenciadas como relações de conhecimento e de comunicação. E é justamente isso que traz, de novo, essa naturalização ideológica da desigualdade e da dominação, e que muitas vezes, além de trazer essa violência simbólica, também faz com que esses discursos se perpetuem, essa hierarquia, essa estrutura, e que está ali nas entrelinhas e a gente não sabe muitas vezes porque a gente reproduz aquilo, e por isso a importância da gente entender esse contexto, o contexto ali que a gente está inserido e o porquê que a gente reproduz certos pensamentos e certos comportamentos na sociedade. Antes de continuar aqui trazendo um exemplo para vocês, eu queria saber se alguém quer falar alguma coisa. Por favor, me ajudem. Marina, só aproveitando para adicionar nesse ponto, eu estava vendo uns vídeos no YouTube ontem sobre Bourdieu, porque eu tive muita dificuldade assim com esse texto, né?
E aí, um dos vídeos que eu estava assistindo, o professor ele explicava que pode ser que uma das razões pelas quais a comunidade LGBTQIA+, faça questão, Sim. entre aspas, né, de categorizar e criar esses termos, seja justamente para fugir dessa estrutura já estruturada que a gente tem aí da heteronormatividade, né? Eu achei isso muito interessante, porque eu nunca tinha parado para pensar sobre esse aspecto. Era só isso que eu queria adicionar. Exatamente. Do que até ele, em algum momento, ele fala sobre essa questão do que é considerado, entre aspas, essas subculturas, né? Então, ele fala justamente da importância disso, e isso que você citou agora, né? Desse poder de conseguir pensar sobre si mesmo e de poder entender como esses discursos de dominação, eles vão sendo perpetuados e como isso precisa, né? Ser quebrado em muitos sentidos, justamente por conta dessa violência simbólica que acontece ainda bastante e traz essa hierarquização da sociedade. Obrigada, Mel. Alguém mais quer falar? Marina, tá sem áudio, Marina. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu ia dizer para a Jordana que isso dá um artigo muito bom, esse tema que ela falou. Eu queria só, agora que a Jordana falou, eu fiquei pensando uma coisa. Porque quando ele fala aqui da dominação, pelo menos assim, na leitura que eu fiz, eu percebi que ele sempre demonstra que essa dominação ela não é percebida. É como se ela tem até uma partezinha do texto que ele fala que é assim. Ela só acontece porque as pessoas reconhecem, é como se as pessoas estivessem reconhecendo aquilo ali e estivessem consentindo. E aí, por isso que fica até mais difícil de desvelar, né, esse poder. E aí, quando a Jordana falou do caso das mulheres, dessa violência que acontece nos jogos, aí eu não sei, Jordana, porque eu não faço parte desse universo, mas as mulheres percebem, entendeu? Será que elas percebem? Poderia ser até uma pergunta de pesquisa. Será que elas percebem essa violência e reagem criando esses perfis, mas elas percebem, elas têm consciência que estão sofrendo uma violência, que estão sendo excluídas de uma estrutura, entendeu? A gente não sabe, mas fica essa pergunta. Porque se houver essa percepção, aí eu já não sei se seria se seria uma violência simbólica do Bourdieu. Porque essa palavra violência é muito forte para a gente, né? Mas no texto a gente percebe, eu posso até estar errada, mas foi o que eu percebi foi assim, é que a gente não entende como violência. A gente entende como regras do jogo que a gente está ali para participar, o que torna mais difícil de desvelar, sabe? Aí fiquei com essa questão, né? De será que a gente aplica realmente violência simbólica no caso do que a Jordana citou?
E a- Seria uma denúncia, né, Jordana? Realmente, então pode ser até que esteja havendo, o Alan quer falar, só porque para continuar esse bate-bola dessa conversa, da tua pesquisa, pode ser que esteja havendo a formação de um capital dessas mulheres, talvez essa coletividade e essa consciência, esse ativismo esteja criando uma resposta muito mais significativa e capaz de mudar essa realidade. Aí a gente não sabe, né? Só a pesquisa que vai mostrar, mas legal esse teu caso aí, porque me fez pensar sobre isso. Pode falar, Alan. Oi, gente, tudo bom? Boa noite. Boa noite, meus queridos. Porque quando eu vi a Ananda e a Jordana falando sobre essa coisa do capital, me veio à mente o seguinte: se a gente pensar esse capital que é muitas vezes introduzido, não velado, mas que está na sociedade, a gente pensa que existe uma estrutura social da nossa sociedade que realmente não é para ser velado. Um capital desse. É para a gente notar assim, faz parte da vida. É o capital simbólico. Ah, o homem, é aquela coisa assim, o homem vai trabalhar e a mulher vai cuidar da casa. Faz parte da vida. A meritocracia é isso. É um apagamento. É você dizer que, eu consegui por mérito próprio, então você também vai conseguir. Não existe para a meritocracia, não existem as outras forças, né? Que, como a Marina falou, da escola particular. Se a gente pensar na escola particular, na escola pública. Principalmente agora na pandemia. A escola particular, com os alunos com todo acesso e os alunos da escola pública quase nenhum acesso. Sabe? Então, existe esse apagamento das minorias, sim. E se a gente parar para pensar nas minorias, não sei se vocês ficaram sabendo, mas a nova campanha da Arezzo, da, da Jade Picon, que vai falar sobre africanidade, né? Ou seja, eu pego, resgato a cultura africana, os simbólicos da cultura africana para minhas sandálias, para minhas bolsas, vamos dizer assim, ou as roupas, mas existe o apagamento o quê? Da própria cultura, o esvaziamento. Porque quem é modelo é uma branca, sabe? Então, isso é uma violência simbólica, mas é uma violência simbólica da dominância contra os dominados. Aos dominados, ou os dominados, eles vão falar, vão fazer aquele bafafá todo da marca. E o que é que a marca acontece com a marca? Muitas vezes, a marca vai ser falada, a marca nota, ela vai fazer uma nota pedindo desculpas, que vai aprender com aquilo, aí vai colocar no seu escopo uma ou duas mulheres negras, e daqui a 6 meses esquece-se tudo, e novamente o dominante vai dominar, sabe? Então, é sempre esses apagamentos que existem dos dominados. É um apagamento, mas não é aquele apagamento que, a meu ver, é proposital para que não seja tão violento. Sabe aquela violência simbólica? Mas uma violência simbólica mais incutida, sabe? Na raiz, dizendo assim, porque o pobre diz assim, eu sou pobre porque eu não tenho condições e eu vou ser sempre pobre. Então, é incutido no pobre que ele não pode lutar, que ele não pode ter uma condição de vida melhor. Sabe por quê? Você é pobre porque parece que assim, porque a vida é assim. O ciclo da vida é assim. Então, existe, para mim, essa violência, esse poder simbólico, muito castrador. E se não houver isso, o dominante ele vai ter muito mais medo do dominado. Então, a meu ver, é isso. Sempre as estruturas vão estar aí para dizer que eu consigo, você não. Mas você pode conseguir, mas eu não vou deixar você conseguir.
sabe? Então, no caso da Jordana, quando as meninas estão jogando vamos dizer, o LOL. As meninas estão jogando LOL. Aí sempre tem os meninos jogando e que esculhambam as meninas, sabe? Para dizer assim, porque assim, olha, seu lugar não é aqui. Saia. Por quê? Porque eu quero dominar isso aqui. Eu não quero que a menina domine. Apesar do LOL ter campeões, tanto masculinos quanto femininos, sabe, a dar com rodo. Mas a predominância, se a gente vê nos grandes jogos, as equipes são todas masculinas. Porque parece que não existe, não deixa o feminino nem entrar. Por quê? Porque tem medo. Porque aí a mudança do status das coisas, do estado das coisas, né? Se eu mudo, aí eu vou perder meus privilégios. Perdendo meus privilégios, quem é que quer ceder o terreno para perder o privilégio? Não tem. Por isso que eu penso que sempre esse poder simbólico vai sempre existir entre o dominante e o dominado. E eu acho que eu falei demais. Como sempre. Perdão. Fala Não, não, agora não. A mamãe tá trabalhando. suas contribuições são ótimas. Queria só Pode falar falar, uma Fernanda. coisa com relação que várias coisas que o Ellen falou. Por exemplo, esse faz parte da vida seria a naturalização, né, do que está acontecendo, dessa dominação, dessa manutenção de poder de determinados grupos. E aí, violência simbólica seria o poder. Eu ouvi uma vez no podcast Mamilos, que é soft power, que seria aquele poder aquela violência que é produzida justamente para que não seja percebida, né? Que não fique muito clara, como, por exemplo, esse caso da Jade. E aí a gente já fica dialogando com o consumo, né? Também, com essa questão da produção de significados pela publicidade. E aí eu gosto de ver as pessoas percebendo isso, né? E escrevendo reportagens sobre isso, a marca mesmo tendo que se reposicionar, por mais que ela não esteja fazendo isso, porque é ética ou porque realmente reconhece que errou, mas existem forças sociais que estão ali observando, né? Então, quando existem essas forças sociais que observam, eu acho que a gente entra naquele estruturante, que é aquela retroalimentação, que mesmo que seja lentamente, vai conseguindo fazer algumas mudanças, sabe? Que não é completamente fechado, não é um sistema completamente fechado, é um sistema que tende a se transformar. Não sei se isso é positivo, negativo, não sei se isso é evolução, é o caminho natural das coisas, né? Mas acontece. E aí eu acho que entender o ponto de virada de quando isso está acontecendo é muito interessante. Por exemplo, pensando na minha pesquisa, as mulheres que são mães, elas são sempre culpadas. Tem até uma frase que diz assim: nasce uma mãe, nasce uma culpa. E aí a internet, ela mostra, né, vários grupos, vários segmentos de mulheres diferentes. A opressão continua. Cada grupo, com as suas especificidades, oprime outros grupos. Então, eu tenho as mulheres que são a favor da amamentação, oprimindo fortemente as que não conseguem, de alguma forma, amamentar. E aí quer dizer, acaba que é interessante o movimento de amamentação, é interessante o movimento de amamentação livre, sem intervenção de fórmulas e etc. Mas a gente tem um mercado de trabalho que, para a maioria das pessoas, dá uma licença maternidade de 4 meses. Então, como é que a mulher vai amamentar livremente até o 6º mês, se ela não tem condições? Só que o movimento de quem acha que tem que amamentar até o 6º mês, às vezes oprime a que não consegue. E aí a gente fica... Mas o que a internet traz? A internet traz um rompimento da opressão? Não, ela traz a visibilidade dos diversos grupos. Então, é interessante essa questão da gente ver que quando algo não está sendo percebido e tem aquela dominação ali simbólica muito forte, as pessoas não estão conseguindo perceber, e quando as pessoas começam a perceber isso e a se movimentar coletivamente para mudar isso de alguma forma, porque vai chegar uma hora que isso vai mudar, né?
E aí o Allen falou dos privilégios, né? E aí a gente volta para o consumo. Por exemplo, aquele livro Há Limites para o Consumo, da Clotilde Pérez. Pois é, as mães foram muito afetadas, muito mesmo. E tem até uma campanha da Boticário que trouxe essa rivalidade entre que trouxe essa culpa materna e que mostrou, não foi nenhuma rivalidade, mas que mostrou diversos discursos sobre os ideais de maternidade. Depois eu posso até falar sobre isso, mas só para finalizar, essa questão dos privilégios, né, dos acessos. Quando as pessoas começaram a ter acesso, a consumir, a ter acessos que levavam ao encontro, por exemplo, de uma classe média, o pessoal da classe C começou a se encontrar com a classe média em determinados lugares, isso gerou uma revolta, porque as pessoas estavam ali entrando naquele ambiente, né, naquele lugar que não era para ser, que não era para ter sido, não era para ser acesso para elas. E aí isso gerou um grande problema que ela também até disse que culminou nessa polarização que a gente está vivendo, né, que culminou na eleição de 2018, né, e no que a gente vive até hoje. Claro que não é de forma tão simples assim, não é uma questão de causa e efeito tão simples, mas que tem essa relação justamente de não querer que todo mundo faça parte do mesmo grupo e de ter sempre essa coisa mesmo de quem domina, quem quer dominar, quer perpetuar essa dominação usando, né, essa violência simbólica. É isso. Alan, você quer falar? Pode falar. Do que a Fernanda comentou. Não, gente, foi mal. É que eu esqueci de abaixar a mão. Mas tá certo. O que a Nanda falou justamente é isso. Quando a gente pensa, quando um grupo tenta entrar em um espaço, em um campo, mas o hábitos dos outros já está tão estabelecido que eles rejeitam. Eles rejeitam a entrada de novos. Então, por que eles vão ter que entrar no meu campo se não é para eles? Isso aqui não é para eles. Então, existe aí o quê? Eu vou reprimir, eu vou afastar, e eu vou exercer o meu poder simbólico, a minha violência simbólica, para tentar realmente afastar e não fazer com que eles entrem mais no campo. Porque aquele hábitos que existe ali é para poucos. E poucos comungam entre si no meu campo. Tá certo? Continua aí, Marinho, tá excelente. E, coincidentemente, o que vocês estavam falando agora, eu estava vendo uns vídeos do TikTok, coincidentemente ou não, né, que a gente sabe essas questões do algoritmo, eu encontrei um perfil de uma socióloga que ela fez um vídeo sobre Bourdieu, falando exatamente, eu até trouxe esse vídeo aqui, vou passar para vocês, que é um vídeo rapidinho, que ela fala justamente sobre isso. Ela vai falar especificamente da moda, mas que isso pode ser aplicado. Eu queria até, depois desse vídeo, perguntar para vocês se vocês pensam em outros exemplos quando vocês veem isso. Só para dar uma contextualizada, né? Ela vai explicar no vídeo, mas na moda hoje, né, quando a gente está dentro ali da moda, a gente fala que existem, dizem hoje, assim, né, como está muito, as tendências hoje estão muito mais diluídas, existem muito essa questão de existir estéticas na moda. Estéticas vão além do que a pessoa veste, mas o estilo de vida ali da pessoa. E essa socióloga, ela vai falar de um estilo que está muito em alta agora, que as pessoas estão falando muito, e como isso se relaciona com o que o Bourdieu fala, que foi até o que a Fernanda e o Allen citaram agora. Eu vou passar aqui o vídeo para vocês. Peraí que tá travado. Vocês não estão ouvindo não, né? Deixa eu abrir de novo. Ainda não. Deixa eu abrir de novo, que eu coloquei ele aqui, ele tava funcionando. Vocês estão ligados nessa estética aqui, né? Old Money. E eu acho lindo. E aí, enquanto eu pesquisava referências, eu só conseguia pensar no Bourdieu. E aí, agora eu tenho que explicar pra vocês
Por quê? Apresento a vocês Pierre Bourdieu, um sociólogo francês, e vem comigo para entender o que esse maluco tem a ver com a estética old money. Old money significa literalmente dinheiro velho. Então é a galera que é rica porque é herdeira. Não é a pessoa que vai sair com uma camiseta escrito Balenciaga gigantesca aqui. É a pessoa que vai usar um Chanel com um tecido de uma qualidade absurda e que nós, meros mortais, não vamos saber que é um Chanel, a não ser que a pessoa fale pra gente que é. Mas o que tem a ver com este cara aqui? O Bourdieu criou as teorias dos hábitos, campos e capitais. Para ele, para definir a sua posição na sociedade, é preciso definir quais tipos de capital você tem. Capital é um recurso de poder que vai se manifestar em alguma atividade social. A gente vai ter 4 tipos de capital. O capital cultural, que é o nosso acesso à cultura e educação formal, tipo escola e universidade. A gente tem o capital social, que é a nossa habilidade de fazer relações sociais vantajosas, tipo os nossos contatinhos da sociedade. A gente tem o capital simbólico, que é o nosso prestígio dentro da sociedade, e a gente tem o capital financeiro, que é literalmente o tanto de dinheiro que a gente tem. Dependendo do quanto a gente tem de cada capital, a gente vai conseguir subindo nas hierarquias sociais. Só que, às vezes, não importa o quanto a gente tente, a gente não vai conseguir acumular algum tipo de capital. Por exemplo, se eu não tenho acesso à educação formal, as minhas chances de acumular capital financeiro são menores. Tá, e o que tem a ver com old money? Essa estética aqui carrega um capital simbólico fortíssimo. Ela nos dá a impressão de ter o capital financeiro. Só que quem segue essa estética não necessariamente tem capital financeiro. O problema tá que você não tem os mesmos capitais cultural, financeiro e social que esta galera aqui. Então você pode até se vestir como eles, mas você nunca vai ser aceito neste círculo de pessoas. E do outro lado, você também pode ter muito dinheiro e não ser aceito neste círculo de pessoas, porque você tem capital financeiro, mas não tem os outros capitais. Por isso que a gente vê essa diferença gigante entre o old e o new money. O new money são pessoas que ficaram ricas ao longo da vida. E esse estilo é muito bem representado pelas Kardashian e pelas Jenner. E essa galera aqui não é muito bem vista pela galera do old money, porque não tem as mesmas relações sociais que eles. A gente pode até querer se vestir como quem é herdeiro, mas no fim do dia a gente não tem os mesmos capitais que essa galera e ainda tem que acordar às 6 horas para ir trabalhar. Ou seja, né? A realidade da maioria de nós. Eu vi esse vídeo, coincidentemente, achei muito interessante, queria compartilhar com vocês e saber se vocês têm outros exemplos que remetem quando fala sobre esses assuntos. Pode falar, Célia, que eu vi que você abriu seu microfone. Não, é que eu tinha visto esse vídeo e achei extremamente interessante. Só que quando o Bourdieu fala dessa questão do capital, capital simbólico, mais especificamente o capital cultural, ele fala que para você adquirir, você leva um certo tempo. E no caso das Kardashians, embora elas tenham conquistado a ascensão social, elas não tiveram tempo para adquirir todo esse capital cultural. E talvez a rejeição seja por isso. Sim, também, porque quando ela fala essa questão, né, dos herdeiros, são pessoas que há muitos e muitos e muitos anos, né, que seguem nessa linha. Então faz sentido, sim. Mas eu achei interessante esse exemplo, né, que esse exemplo ela deu específico da moda, mas como isso pode se aplicar a tantas coisas que se a gente parar para perceber hoje na sociedade que acontecem, né? Pode falar, Fernanda. Não, eu me lembrei muito dessa sempre tentativa, né, de se diferenciar, dessa tentativa de burlar essa diferenciação. Aí a gente viu isso lá no McCracken, né, quando ele fala da Paty, né, do que veio mudando ao longo do tempo. E aí tem também o material dele que eu acho muito bacana, que dialoga muito com o consumo, com os bens materiais, que é essa incorporação de significados, que são esses significados simbólicos, que tem a ver com o que o Bourdieu falou, né, nos bens. E aí isso gera os desejos nas pessoas, nos consumidores, com relação a esses bens, por esse capital, né, por esse poder que é colocado ali de alguma forma
através, por exemplo, da publicidade, das novelas, né, trazendo ali o que a Clotilde atualiza dele, do cinema também, sabe, da moda, como a Marina acabou de apresentar, a questão da moda. O cinema é fortíssimo também, tem até um caso, eu não lembro muito bem onde foi que eu vi isso, acho que foi na história de publicidade, num capítulo de um livro que fala sobre a história da publicidade mesmo nos últimos 100 anos, e aí mostra que teve uma época que estava precisando vender diamantes e começaram a colocar o diamante como uma prova de amor no cinema. E a venda do diamante aumentou consideravelmente. Então, aí você vê como a gente vai valorizando, né, as coisas materiais, como a gente vai vendo aquilo como algo que tem algum significado, mas que esse significado é construído lá, né, nessas produções, e com certeza para perpetuar essas ideias, né, de dominantes e dominados. Agora, sim, eu não sei quem foi que existe já algumas críticas a Bourdieu, claro que existe, né, existem outros autores e tal, eu não sei exatamente quais são as críticas, mas eu lembro que eu faço parte de um grupo que fala de consumo, e o pessoal critica muito Bourdieu, porque eles acham que o Bourdieu fala de classe, né? E essa coisa da classe é algo que já tem alguns estudos que falam da superação dessa coisa de classe, né? Que vem lá de Marx e tal, é muito forte, mas que já tem uma certa superação disso aí. E também por conta dessa questão desse dominante dominado, que fica muito dual, né? Essa relação dual que acredita-se que possa existir uma complexidade maior aí nessas relações, onde não fique muito claro essa coisa de quem domina, quem é dominado, mas isso seja relativo dentro da sociedade. Então, tem essa questão também. Mas era isso que eu queria falar. Pode falar, Allen. Olha, quando eu vi esse vídeo, só me lembrou, assim, essa coisa de ascensão. Eu acho que a Mary Douglas que fala no mundo dos bens da ponte e da cerca. A ponte com acesso, né, do consumo, e a cerca é aquela coisa assim, restrita, que você não tem acesso e que não deixa você ter acesso, né? Porque se é uma cerca, existe algo ali que lhe empata de entrar. A ponte não. A ponte é um livre acesso. Então, falando desse vídeo, sim, eu posso ter um livre acesso, eu posso ter o capital econômico para ter tudo isso, mas existem as cercas que não vão deixar eu entrar. Porque, peraí, que essas cercas, sim, essas cercas, como também fala o McCracken, da herança, da pátina, de toda aquela construção simbólica do que é ter que vem de berço, o sangue, que fala mais alto. Aquela coisa, eu posso até ser um novo rico, mas você não tem capital histórico. E esse capital histórico, fala-se muito dele. Tá certo? Então é só isso. Pode falar, Jordana. Jordana, pode falar. Ai, gente, desculpa, eu tava mutada aqui no meu microfone e não percebi. Isso, quando ele falou, me lembrei imediatamente daquela influenciadora, a GK, a Jéssica Caiane, né? Que ela faz questão de estar o tempo todo se afirmando como rica, que comprando coisas inúteis, totalmente desnecessárias e até mesmo ridículas, para mostrar que ela tem dinheiro, que ela não tem com que gastar. E fica pedindo, é como se ela estivesse querendo uma aprovação das pessoas. E não sei, eu posso estar sendo um pouco preconceituosa, sim, mas eu acho que isso a torna ridícula. Porque pra mim não faz o menor sentido. Esses dias eu tava vendo, que eu sigo às vezes essas páginas de celebridade, fofoca, que ela comprou uma bolsa de vidro. É um vidro, como se fosse um jarro,
no formato de bolsa, que era 15 mil reais, 3 mil dólares. Eu, gente, o que se passa na cabeça de um ser humano que compra um negócio desse, um objeto de vidro em formato de bolsa que custa 15 mil reais? Sabe? É muito doido isso. Era só isso mesmo, gente. Pode falar, Mel. Gente, essa questão aí das blogueiras, eu acho curioso que a gente pega muito no pé dessas blogueiras que são, tipo, emergentes, né? Mas acho que a gente meio que fecha os olhos e esquece daquelas outras blogueiras que já vêm fazendo isso há muito tempo e ninguém diz um ai, sabe? Tipo, aquela Tássia Naves, até essas do TikTok mais novas, que é tipo aquela Malu Borges, a Lele Bournier. Tipo assim, não é só uma bolsa de 15 mil reais, assim, são várias. Todos os looks contêm uma bolsa dessa e um sapato do mesmo valor. Mas enfim, outra coisa assim que eu achei interessante que a Fernanda trouxe foi essa questão das críticas ao Bourdieu. Eu não tive tempo assim de me aprofundar nessa questão assim das críticas a ele, mas eu fiquei encucada que ele, tudo bem, né, é um livro mais antigo e tal, mas ele fala mais essa diferença em relação às classes sociais. Eu senti falta daquela diferença também assim em relação a sexo e raça, porque eu acho que classe social é uma coisa que ela pode ser alterada, né? Por mais que, tudo bem, você vai demorar para adquirir aquele valor simbólico, cultural e tal que a gente falou aqui, mas é uma coisa que é possível de ser mudada, né? Já gênero e raça acaba sendo mais complicado, né? Eu senti falta disso aqui. Só falando um pouco isso que a Jordana falou, eu acredito, né, não dá para afirmar com certeza, mas eu acredito que talvez nesse caso dela seja justamente isso que até a gente viu nesse vídeo, né, dessa tentativa de se inserir nesse grupo de pessoas, porque ao comprar essas bolsas que ela compra, não são simplesmente, por exemplo, essa bolsa de vidro, que é uma bolsa que foi em parceria com um designer que ele esculpe vidros, né, então, são peças de colecionador, que você coleciona, que você não vai comprar para usar, mas para colecionar. E quem tem essas peças, geralmente são pessoas que têm alguma certa influência ou poder ali dentro da moda. Então, talvez, nesse caso dela, seja para que ela possa mostrar que ela quer se inserir ali, mas que não necessariamente, pode ser que ela já seja aceita, né? Igual esse discurso que a gente falou, por isso essa tentativa sempre de ficar se afirmando, mas mostrar aquilo faz com que ela seja essa tentativa de inserir, né? Que até a gente vê muito isso nas redes sociais dela, e que é um exemplo desse vídeo também que a gente assistiu agora, e que até de alguns influenciadores ou pessoas que também querem se inserir nisso, que não necessariamente estaria dentro dessa estética que ela explicou, né, do old money, mas que querem mostrar que tem esse poder de compra, porque eles não vão comprar uma blusa da Chanel que ninguém sabe que é da Chanel. É uma blusa que vai ter um nome gigantesco escrito de Chanel para que as pessoas possam ver que ela pode consumir uma marca que vende uma blusa que, né, poucas pessoas tem acesso e que demonstra que ela tem esse certo poder, e que além do poder econômico, nesse caso dela, vai além de mostrar que ela tem um poder econômico, mas de mostrar que ela pode ser alguma influência, vamos dizer assim, na moda, nessas pessoas que ditam a moda, né, atualmente, porque muitas dessas pessoas, como a Mel até falou, elas ditam a moda, elas ditam que vão ser usado, e isso você está numa posição ali, de destaque também, falando da moda em si. Acredito que seja isso, né? Não dá para afirmar com certeza, mas olhando assim, percebendo o que ela faz e a gente tentando interpretar, meio que parece um pouco que é isso. Marina, Oi, pode falar. Só uma coisinha bem rápida. Eu me lembrei das consultoras de estilo. Por exemplo, a pessoa passou aqui quer ocupar outra classe social, conseguiu o poder do capital econômico, e aí ela quer agora o capital cultural, os códigos, ela quer entender os códigos. Aí ela vai lá na consultora e diz, eu quero parecer rica. Aí a consultora vai dizer, não use aquela marca bem grande aqui no peito, use a estética old money. Aí vai explicar o que ela tem que comprar, como é que ela tem que se comportar. Aí ela vai tentando manipular
essas questões, né? Aí vai dominando algumas coisas, e claro, não sei como é que ela vai chegar em todos os capitais, mas tem várias estratégias, né? Que ela vai tentar manipular para tentar chegar lá. Exatamente. Pode falar, Mel. Ai, Fernanda, eu vi uma coisa muito parecida com isso esses dias nas redes sociais. Era de algum perfil assim conhecido de moda, eu não lembro qual era. Mas que ele falava justamente que, tipo, algumas dessas influências, talvez elas não gerassem tanto essa identificação e mais essa coisa que a gente fica com esse preconceito, tipo assim, é que a gente não compra, né, de fato, porque elas não passam realidade naquilo, que é como se elas fossem só uma tela em branco dos stylists delas, que vão dizer, ah, veste isso aqui, usa isso aqui, vai ficar mara e você vai arrasar. E me lembrou muito. E se eu achar, eu mando no grupo. Eu vi isso também, e até outra coisa que as pessoas estavam falando sobre isso das tendências também, que as pessoas começaram a falar que estava trazendo a volta da regata branca, sendo que a regata branca é um item que sempre foi usado, mas na verdade as influências passaram a usar e começou essa discussão da volta da regata branca como moda, mas na verdade não é a regata branca, é a regata branca que tem o símbolo da Prada, ou seja, não é qualquer regata que voltou, vamos dizer assim, a ser moda, ou que está sendo muito moda agora. Então, isso dá muita discussão e até se relaciona. A gente está falando aqui da moda, né, porque é a área que a gente mais pesquisa, mas se vocês quiserem dar exemplos de outras coisas aqui, gente, por favor, dê exemplos de outras coisas. É porque a moda é o que a gente, como a gente estuda, né, é o que mais a gente vai lembrando exemplos aqui. Mas é exatamente isso. E tem muita discussão, né? Eu queria saber se alguém mais quer contribuir, falar alguma coisa. Por favor. Pode ser escrevendo, falando, abrindo o áudio. Eu vou só mandar. Alguém mais quer falar, não? Ninguém? Só Pode mais falar. um comentáriozinho. Também tem o contrário, né? Pessoas que eram ricas, muito ricas, e que perderam o dinheiro, né? O capital financeiro, mas que contém aquele capital cultural e que mantém o prestígio, e isso ajuda com que elas se mantenham ali, porque elas têm né, o capital cultural, que é isso, é a presença, é o sobrenome, né? E que faz com que elas se mantenham ali naquele grupinho, naquelas cercas. Pode ser que ela não tenha mais o capital financeiro para estar ali, mas as aparências, né, como ela tem toda uma história e tudo, ajuda com que elas permaneçam nessa questão, nesse grupo dominante. Só isso mesmo. Exatamente. Como a gente vê que é super complexo de entender, né? E como a gente tem que avaliar pequenos grupos, né? Não dá, eu podia até falar isso, né? Não dá para generalizar, justamente porque mesmo em pequenos grupos ainda existem essas disputas, vamos dizer assim, essas diferenças, né? E até eu vou até mandar aqui para vocês agora, para não esquecer, o link do formulário para vocês preencherem a presença. Por favor, não esqueçam de preencher com o nome completo e o e-mail. Marina, só porque, Meline, você falou aquele negócio da crítica a Bourdieu, eu também eu ouvi as pessoas criticando, mas não estudei. Eu até coloquei aqui como pontinho para eu ir atrás depois, mas eu vi aqui rapidamente uma pesquisa rápida que eu fiz aqui no Google, crítica a Bourdieu. Aí tem assim, a sociologia de Pierre Bourdieu é frequentemente criticada pelo relevo que seria excessivo, dado a resiliência dos mecanismos de dominação. Então, é justamente isso que às vezes eu acho que não cabe bem na nossa realidade hoje, né? Não que a internet tenha feito as pessoas ficarem críticas, mas ela acaba dando voz a muita gente. E aí a gente começa a escutar grupos específicos que não estão aceitando aquele tipo de dominação. Então, não é uma coisa tão aceita, existe ali alguma tensão, né? Eu lembro que a Marina falou que o Bourdieu aceita também que tem um momento que existe o conflito, né? Talvez seja aquela hora em que as coisas podem mudar. Eu não sei muito bem isso, não sei muito bem, não li muito sobre isso na teoria dele, mas eu vi essa questão aqui da crítica a ele, que eu acho que tem a ver com justamente essa questão de
essa dominação ser muito forte, né, no pensamento dele, e a gente viver hoje numa sociedade muito complexa para colocar as coisas assim no preto e no branco, entendeu? Fernanda, e até também pensei de algo que você tinha comentado, né, da violência simbólica, que quando você foi comentar com a Jordana, que ele fala disso de não perceber. E talvez isso também possa ser uma crítica hoje, que talvez hoje a gente consiga mais perceber, né? Não sei, talvez possa ser isso também, sabe? Que hoje a gente consegue ver um pouco mais claramente, vamos dizer assim, nessas coisas, desses grupos, dessas discussões. E até a Jordana falou, né, que antes as mulheres não percebiam e que agora já vê elas percebendo isso. E pode ser que por conta da internet também, que faz com que a gente tenha esse acesso maior a informações que a gente também não tinha antes, né? Na época que ele traz, né? Essas discussões. Não sei. Visibilidade, né, desses grupos. Aí diz assim, para o autor francês, as estruturas sociais são opacas. A gente não consegue enxergar, né? E a experiência vivida dos indivíduos não lhes permite identificar as causas da sua opressão. Então, acho que a gente pode até ser que exista uma situação, um contexto em que isso se aplique muito, e que as pessoas não vejam o que está acontecendo, não saibam porque são oprimidas, não saibam nem que são oprimidas. Mas eu acho que muitas situações as pessoas já sabem. Eu vejo muito isso nos grupos que eu pesquiso sobre mães, mulheres mães, eu vejo que as mulheres se tocam, que são oprimidas, elas se tocam que estão com um peso muito grande das responsabilidades, elas se tocam que existe ali alguma força, né, estrutural que está querendo dominar, sabe? E aí é isso que eu acho, né, que de repente traz aí novas lentes teóricas para a gente poder entender essas realidades mais complexas que a gente está vivendo agora. Mas, obviamente, né, acho que ainda tem muita situação que o Bourdieu se aplica completamente. Agora, como a gente está aqui num grupo de pesquisa e como a gente vai escolher objeto de pesquisa para analisar, é sempre bom a gente atentar para essas minúcias, assim, do que significa cada coisa, para a gente não usar, de repente, um autor no nosso trabalho que não dialoga com o nosso objeto, por causa de um detalhe. Por causa de um detalhe, né? Por exemplo, o que é cultura para Bourdieu? Eu acho que ele pensa em alta e baixa cultura, que é a cultura que vem da educação, da arte, e já existem outros autores que falam que cultura é tudo. Os antropólogos, por exemplo, eles acham que cultura é tudo. Então, não tem cultura boa, não tem cultura ruim. E eles trabalham aquela questão do relativismo cultural, né? Que você, enfim, existem as culturas, as diferentes culturas convivendo, talvez exista tentativa de dominação entre as culturas, mas tem que ver, para você perceber que até isso a gente tem que atentar. O que é cultura para Bourdieu? O que é cultura para Mary Douglas, né? O que é cultura para cada uma dessas pessoas? Porque dependendo do que ele pensa que é cultura, isso vai se aplicar ou não ao que eu penso sobre cultura na minha pesquisa. E eu acho que essa é a parte mais difícil, porque eu agora no doutorado estou tendo essas dificuldades, assim, de não adianta só o Bourdieu falar de cultura. Será que a cultura que ele fala é a mesma que eu falo, quando eu estou falando aqui no meu trabalho? Né? Então, é minucioso, é perigoso, é complicado, a gente fica enlouquecendo com esses autores. Às vezes a gente usa dois autores que são contra, porque um fala de um tipo de cultura e outro fala do outro, e a gente acha que estão falando a mesma coisa. E aí, quando a gente apresenta o projeto, o pessoal que está lá, né, que vai analisar o projeto, diz, peraí, Fernando, você está sendo contraditório aqui. Ou então nem diz isso, diz assim, essa daqui não tem ainda uma maturidade acadêmica suficiente para entrar. E aí você não sabe por que seu projeto, né, tirou uma nota baixa e tudo. Nem vão te dizer, talvez, por que você não passou. Então, por isso que eu acho interessante esse grupo, para quem está pensando aí, né, em tentar mestrado, doutorado, pensar nesses detalhes. Exatamente, isso daí que tu falou é muito real. Enquanto eu estava fazendo, eu acabei de sair do TCC, né, e isso para mim foi exatamente isso. A gente fica endoidando com esses autores. Eu estudei Bourdieu, eu li para fazer meu TCC, tive muita dificuldade, ainda tenho, mas tudo de vídeo que eu vejo, coisas que eu vejo por aí sobre ele, eu vou ver
porque cada pessoa tem uma visão e agrega e contribui, e você acaba conseguindo formar o seu próprio pensamento, né, a sua ideia. E a Fernanda falou aí agora da gente saber das mães, no caso da pesquisa dela, né? Saberem, se tocam que são oprimidas. Eu tenho conversado com algumas pessoas a respeito das eleições, né, agora. E tem muita gente que é muito triste e doloroso, porque as pessoas sabem que elas estão sendo oprimidas, elas sabem o que está acontecendo, mas várias pessoas com quem eu conversei vão se abster do voto, porque elas dizem, eu tô cansada, tudo a mesma coisa, um votar mais, um votar menos, não vai fazer diferença. Faz, né? Então, hoje eu virei um voto, graças a Deus. E assim, é muito isso, né? Porque estamos sendo dominados claramente, né? Eles não têm interesse em investir em educação, em investir em nada, porque se investir vai criar seres pensantes, e seres pensantes não vão colocar eles lá, né? Mas as pessoas não querem, parece estarem inertes, não querem mudar, não sei. É muito complexo. É isso. Vamos continuar. É verdade. Ler Bourdieu é complexo, entender é complexo também, e tentar entender a sociedade também é mais complexo ainda. Pessoal, vocês preencheram o formulário, não esqueçam de preencher, tá? Porque é a partir dele que a gente vai ficar contabilizando a presença para poder fazer o certificado no final, quando terminar nossos encontros. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu acho que hoje a gente vai até encerrar, né, um pouco mais cedo. Eu até imaginei que fosse ser assim, mas eu pensei que se eu colocasse mais coisas sobre Bourdieu, porque só esse primeiro capítulo dele já, além de já ter gerado muita discussão, também é bem profundo, assim, complexo de entender. Eu acho que é melhor a gente ir aos poucos, que com o Bourdieu a gente tem que ir aos poucos para ir entendendo, né? Então, se ainda ficou alguma dúvida, vocês podem mandar aqui no chat, pode falar no grupo também. Você quer falar, Célia? Pode falar. Não, é que eu coloquei lá no chat, mas eu acabei colocando no WhatsApp o livro que eu sugeri. É interessante ele porque você acaba entendendo, é bom ler todo, porque você acaba entendendo todos os conceitos de Bourdieu, de doxa, de esterese, hábitos, campos, e como eles acontecem. Pronto, é um caminho, né, Célia? Tá cortando. Cortou. Oi. Alô? Oi, tinha cortado o que você falou. Você pode repetir, por favor, o que você estava falando do livro? Vocês estão me ouvindo? Agora sim, agora sim. Você estava falando do livro, aí cortou. Não, é que eu achava super complexo Bourdieu. E estou usando ele para meu trabalho de conclusão de curso, e eu comecei com a distinção, que é uma bíblia imensa. É muita coisa para ler. Que eu vou falar sobre a distinção social no ambiente de shopping, de como ela ocorre. Aí eu preciso realmente ler Bourdieu. E eu estava naquele vai para frente, vai para trás em Bourdieu. E quando comecei a ler esse livro, eu comecei a entender a Bourdieu, que é uma leitura mais simples. Assim, é o passo a passo. É uma indicação ótima mesmo, viu? Porque por conta, quando a gente vai ler ele diretamente, é igual, eu não sei se foi a Mel ou a Jordana que falou que viu uns vídeos também, porque justamente é isso, né? A gente tem que ler, aí ler alguns artigos que falam sobre ele, ver alguns vídeos também para que a gente possa entender um pouco do que ele está falando, mas essa indicação é ótima, sério. Então, Célia, obrigada por ter compartilhado, viu, lá no grupo, eu adorei também. Eu tenho uma distinção aqui, o livro, mas eu só abro a primeira página e fecho, abro e fecho. Mas, Marina, eu queria também dizer que foi muito bacana, porque você não se restringiu ao primeiro capítulo, você trouxe os conceitos fundamentais dele, então já deu para a gente trazer uma discussão mais ampla, né?
do Bourdieu. Eu acho que fica aí essa sensação de vamos ler mais, né? Vamos ver mais e se aprofundar mais. Então, gostei muito da tua apresentação hoje, porque foi, assim, situando a gente dentro do que ele traz, né? Claro que de forma resumida, que não dá para trazer tudo, mas foi bacana. Parabéns. Obrigada, Fernanda. Eu tava até com essa dificuldade, porque às vezes é mais fácil escrever sobre ele do que falar, né? Porque como é muito subjetivo algumas coisas, né, complexas, aí é de um pouco difícil explicar. Mas que bom que ficou entendível. Verdade. Pessoal, então é isso. Vamos finalizar agora. Se alguém mais quiser falar alguma coisa, pode falar, certo? Lembrando que não assinou o formulário, assinar. E a gente vai falando no grupo sobre os próximos encontros. Se vocês tiverem também outras indicações de livros, de vídeos, a Mel até falou, né, de uma postagem. Se tiver outros vídeos também que falam sobre ele, que falam alguma coisa do que a gente discutiu aqui, pode mandar lá no grupo, porque é legal a gente ter essa troca também e ter essas outras visões que nos ajudam a compreender, né, já que é um pouco complexo e como a gente pode também, igual a Fernanda falou, trazer para o nosso contexto de hoje, né? Já que muitas coisas também mudaram. Pode até autores que também atualizam essa visão dele, né? Então, é interessante da gente trocar. Então, é isso, pessoal. Até o nosso próximo encontro. A gente vai acompanhar a gente nas redes sociais, que não seguir ainda, que lá a gente vai colocar as informações dos próximos encontros no grupo do WhatsApp e também pelo e-mail. Todo mundo está recebendo, né? Direitinho, tudo. Sim. Qualquer coisa pode mandar no grupo. Então, obrigada, pessoal. Até o próximo Valeu, encontro. gente. Até mais. Tchau, gente. Um Tchau. abraço. Até o próximo. Até mais. Boa Tudo de noite. bom. Tchau, Tchau. gente.